Damas e cavalheiros, estamos olhando hoje nas mídias sociais e também na mídia escrita, televisada e, e também radializada, digamos assim, falando bastante com respeito às imigrações e às deportações que estão acontecendo nos Estados Unidos. Primeiro, vamos analisar alguma coisa. As deportações que são feitas lá nos Estados Unidos, com essa maneira de colocar correntes nas pessoas, tudo isso é desde a década de 80 que acontece isso aí. Isso não é novidade. Né? E tanto que no governo Lula e no governo Biden, segundo a estatística, mais de 20 aviões foram enviados para o Brasil, da mesma forma que veio esse último avião. A diferença só que esse último avião teve problemas mecânicos e as pessoas passaram um pouco de calor dentro do avião, né? Mas a diferença básica é o governo. O governo anterior era um governo socialista, ele fazia as deportações e o governo atual faz também as deportações, só que parece que tudo está acontecendo a partir do governo atual lá dos Estados Unidos, que é o governo do Trump. Então, há uma certa tendência natural da imprensa que tanto trabalhou nos Estados Unidos para que a Câmara a que substituiu o Biden pudesse ganhar a eleição. Trabalhar, mas não foi o suficiente. E o governo Trump ganhou, né? O Trump ganhou, virou o governo e agora ele está fazendo o que prometeu. Né? Não parou de fazer o trabalho de buscar as pessoas ilegais, principalmente as pessoas que já têm mandato de busca para que eles possam ser deportados. Porque, não sei se você sabe, que nos Estados Unidos, quando a pessoa é presa, qualquer coisa assim, ele tem que passar para o juiz. E o juiz é que dá a determinação de deportação, não é o presidente da República que decide isso. O presidente da República ele pode apenas relaxar ou não com respeito a prender ou não os imigrantes ilegais que possam estar espalhados pelo país. Na verdade, ele tem mais preocupação com a entrada dos imigrantes através das fronteiras do que depois mandar de volta. Então, existe algo que aconteceu durante o governo Biden, que foi a entrada de milhões, né, de pessoas que vieram de várias partes do mundo, aqui da América Latina e tal, e entraram lá dentro pelas fronteiras de uma maneira muito mais fácil do que antigamente, né, porque havia um certo desleixo por parte do governo Biden das pessoas entrarem dentro dos Estados Unidos. Dizem que isso é meio intencional, porque ele queria fazer uma base eleitoral baseada em imigrantes ilegais. Né? Ele que faziam campanha, iam ser militantes pró os, os chamados democratas de lá. Mas não foi o suficiente, porque os imigrantes que já estão lá há mais tempo, eles sabem como funciona esse negócio de imigração. Na verdade, quem realmente tem perigo de ser deportado são aqueles que praticam crime. Crime no trânsito, ter matado alguém, ter batido na mulher, ter furtado, qualquer coisa. Essas pessoas são os primeiros a serem deportados porque eles passam por um juiz. Quase todos os estados americanos, eles são complacentes, eles não são contra os imigrantes. Tanto que os imigrantes que estão lá ajudam no progresso do país com seu trabalho braçal, por exemplo, construção de casas e trabalhos domésticos, né? A parte de jardinagem das casas, das ruas, tudo. Então, isso são coisas que os imigrantes fazem lá. E é muito necessário esse tipo de trabalho. Até faz parte do sistema econômico americano a vida dessas pessoas aí. Mas não é só os Estados Unidos que está com essa preocupação com a imigração. Recentemente estava vendo uma reportagem que houve na Alemanha milhares, olha, não é centenas, viu? É milhares de pessoas. Eu não tenho aqui o dado certo, uso a palavra milhar porque é mais de 1.000. São muita gente que vieram de outros países, principalmente naqueles países onde o pessoal era da doutrina islâmica, coisa parecida, e estrupavam as mulheres lá na Alemanha, na maior. E como a Alemanha era socialista,
não queria ser visto como xenofóbico, eles queriam mostrar que tinha boa vontade com as pessoas, eles abriram a fronteira e deixaram um mundo de gente entrar lá dentro, pessoas boas, pessoas ruins, tudo de todas as maneiras. Tanto que as pessoas boas, elas se prejudicam por causa das pessoas ruins que entram dentro desses países. Então, a Alemanha começou agora também a se preocupar com a entrada de imigrantes ilegais, principalmente ilegais, dentro da Alemanha. A Polônia está fazendo o mesmo, embora a Polônia tenha ido no passado, quando estava muito pobre a Polônia, os seus habitantes iam para a Inglaterra, França e outros países trabalhar, e de modo que no seu país de origem estava tudo mal, né? Agora está ao contrário, a Polônia está bem, se reorganizou, está produzindo, está bem, e eles estão muito preocupados com o tipo de imigração que está entrando dentro do país, porque o mau exemplo que está acontecendo na Inglaterra, França e Alemanha está deixando eles com o cabelo em pé. Então eles estão realmente filtrando mais as pessoas para entrar dentro do país, né? Eu sei que existe movimento no mundo todo para a nova ordem mundial, misturar todo mundo, e só que eles aproveitam esse momento para poder passar por outros países pessoas que têm outro tipo de ideia, outro tipo digamos, de vivência ou tradição, por assim dizer. Essas pessoas vão para lá e às vezes criam problemas, tumultuam a vida das pessoas dentro dessa cidade. Tanto que não vai demorar muito para a França ter mais islâmicos, descendentes de outros países, porque a França ela tem dupla cidadania com alguns países na qual eles no passado fizeram colônia, e essas pessoas vão para lá porque na Europa tem um meio de vida melhor, mais capitalista, né? Então as pessoas começam a morar lá, mas eles não são capitalistas totalmente. Até mesmo todos os países muçulmanos existem uma pobreza muito grande. Essa pobreza faz com que as pessoas tentem migrar para outros países onde há um capitalismo real, né? Então, a preocupação atual de todos os países é como filtrar melhor as pessoas que estão entrando dentro da nação, para que não precise depois estar deportando a pessoa por ter sido mau elemento, por ter sido mau cidadão, por não ter se comportado direito, por descumprir a lei, né? E por fazer militância, às vezes por sistemas econômicos e políticos diferentes do que eles estão acostumados, que é mais democrático, que é mais capitalista, e trazer um sistema assim, né, dúbio para seu país. Por isso que, de certa forma, esses países têm uma certa razão, né, de filtrar as pessoas que entram no seu país. Porque a bandidagem está espalhada em tudo que é parte do mundo, né? Naqueles países mais nórdicos lá, eles têm pouca imigração porque as pessoas não gostam muito de morar em lugar frio demais. Então não tem assim tanta gente querendo morar lá na Groenlândia, aqueles lugares lá, né? Finlândia, Noruega, esses países. Então eles têm são mais protegidos porque eles não têm realmente entrada de pessoas de má fé dentro do país. Mas, não obstante, vai imigrantes igual. Mas aí eles filtram direitinho, as pessoas, então o país continua tendo um índice de DHB maior, eles têm menos criminalidade e assim por diante. Então, a gente tem que dar para eles, esses países, uma certa razão do que estão fazendo. Porque se as pessoas não fossem mau elemento, se entrassem no país e fizessem essas coisas certinho, dentro da lei, não fizesse politicagem, né, ia ser muito melhor. Agora vamos ver uma coisa. Nos Estados Unidos, quem está na mira para ser deportado são aquelas pessoas que levantaram cartazes em favor ao Hamas, que é um grupo terrorista. E esses terroristas, o que eles fizeram? Eles matavam os judeus por matar, porque achavam que tinha que matar. Você imagina colocar os bebês dentro de micro-ondas e matar dentro de micro-ondas. Imagine, como você se sentiria se pegasse um seu bebê, alguém entrasse na sua casa, fizesse esse bebê, botasse uma arma na cabeça e colocasse o seu bebê dentro de micro-ondas. E degoladas, quantas crianças foram degoladas? Entraram numa creche lá e degolaram todas as crianças que estavam lá. Pegaram muitas mulheres, estupraram elas, ainda filmaram o que estavam fazendo e debochando dessas mulheres, né? Então, realmente provocaram uma guerra estúpida, né, que não precisaria existir.
Então, por isso que não se deve permitir que, se você mora num país livre e que tenha pessoas levantando cartaz a favor de um grupo terrorista mundial e que diz morte aos israelitas e morte aos americanos. Ora, você está dentro do solo americano dizendo que quer morte para pessoas que moram nos Estados Unidos, dentro dos Estados Unidos, então eles não merecem morar lá mesmo. Tem que ser, ao meu ver, tem que ser deportado mesmo, que vai fazer isso no país de origem onde estão. Né? E também tem umas coisas interessantes. Eu gostaria que vocês comentassem até aqui. Por que vai tanto socialista morar nos Estados Unidos, já que eles gostam do socialismo? Por que eles não vão para Cuba, por exemplo? E acontece ao contrário, o pessoal quer sair de Cuba para ir para outros países. E por que não vão lá para Cuba? Vão para os Estados Unidos, um país rico, um país liberal, um país democrático. Vão lá para incomodar. Só posso pensar nisso. Eles estão indo intencionalmente incomodar lá nos Estados Unidos, um país livre. Não seria mais certo você transformar o seu próprio país numa liberdade econômica e democrático? Podiam fazer isso no Brasil. Inclusive o Brasil estava se caminhando para isso. Até que todo esse pessoal que mama nas tetas do poder arranjaram um jeito de voltar ao poder, não de uma maneira muito honesta. E tem ainda muitas pessoas na sociedade que aplaudem esse tipo de pessoas. Nós devíamos ter aqui no Brasil, no caso, 95% de pessoas que não devem mais votar em socialistas. Porque os socialistas fazem o que a gente tem visto, tanto no Brasil, como nos Estados Unidos e como em outras partes do mundo. Produzindo miséria, produzindo o que nós chamamos de pobreza absoluta nas pessoas. Ganhando muito pouco dinheiro porque não tem um sistema econômico que faça girar a economia. E a gente já aprendeu que a única maneira de fazer uma economia girar é através de um capitalismo liberal, com livre mercado. Não é verdade? Pense nisso e avalie se vale ou não a pena deportar as pessoas do seu país, se essas pessoas são de boa índole ou de má índole. Até a próxima.